pessoal, boa tarde, sou o Pedro Veiga. Estou aqui para contar um pouco para vocês sobre a minha trajetória na zootecnia. Antes de mais nada, queria agradecer a Fabiola da ABZ Goiás pelo convite, dizer que é uma satisfação e uma honra muito grande ter sido escolhido aí para essa homenagem e contar um pouco da minha trajetória na zootecnia. Bom, na verdade a minha trajetória na zootecnia ela começa antes mesmo de eu mesmo saber o que era zootecnia, né? O meu pai, ele era engenheiro de Minas como profissão, mas sempre teve a pecuária como lazer e como hobby, né? Era a válvula de escape dele do estresse do dia a dia, trabalhar com pecuária, com fazenda, né? Então era um hobby que ele cultivava e cultivou sempre ao longo de toda a vida dele. Então eu cresci ao longo da minha infância e da minha adolescência indo para as fazendas aos finais de semana, feriados, férias, etc, né? E eu fui gostando muito daquele ambiente. Na verdade eu não via chegar a hora do final de semana para ir para a fazenda. E desde que eu me entendo por gente, essa foi a minha rotina, né, nessa primeira infância e na adolescência. Então, aquilo me trouxe um sentimento muito bacana de querer aquilo como uma profissão e não só como um negócio de final de semana, como até então era. Então eu fui pegando gosto cada vez mais pela pecuária de corte, sempre trabalhando com pecuária de corte, desde essa época que eu acompanhava meus pais nas fazendas que a gente sempre teve como hobby. E eu decidi que então eu queria aquilo não só aos finais de semana, eu queria viver aquele ambiente, viver toda esse clima da zootecnia, da produção animal como uma profissão, todo dia, não só final de semana. E aí quando eu fui conhecer realmente a zootecnia, isso aconteceu quando eu ainda estava, antes até do segundo grau, foi um ano antes de eu cursar o segundo grau. Eu lembro que um vizinho de fazenda do meu pai, nessa época meu pai tinha uma fazenda no Pará, e um amigo dele do interior de São Paulo sempre nos visitava quando ia para a fazenda. E numa dessas visitas, eu comentei que eu queria fazer algum curso de ciências agrárias, até então não conhecia zootecnia, e que eu queria muito ir para Viçosa, que eu sempre tive Viçosa como uma grande referência nessa área, né? E aí esse amigo do meu pai, ele levou um livro para mim uma vez, que era nada mais do que o catálogo dos cursos de graduação, né? E quando eu comecei a folhear esse catálogo dos cursos de graduação, quando eu me deparei com a zootecnia, que eu li as atribuições do zootecnista, o que era a zootecnia e as disciplinas, aquilo me deu um estalo, uma sensação de pertencimento imensa, né? Eu pensei comigo, eu lembro até hoje, pensei comigo, nossa, esse curso aqui ele foi feito para mim, não tem lógica, é isso que eu quero, é isso que eu vou tocar, né? E foi então a partir daí que eu foquei, que eu coloquei isso como um foco na minha vida. Eu sempre tentei estabelecer focos e objetivos muito claros na minha vida, eu coloquei isso como um foco, tanto é que quando eu fui fazer o segundo grau, eu morava no interior de Goiás, eu morava em Catalão, e eu fui fazer o segundo grau em Belo Horizonte, eu coloquei isso como foco da minha vida, né, de ir para Viçosa. Então todo o meu segundo grau foi direcionado para o vestibular de Viçosa. Tanto é que ao longo quando eu cheguei para fazer o vestibular, eu só escolhi zootecnia em Viçosa e graças a Deus deu tudo certo. Bom, eu entrei em Viçosa, na zootecnia, cursei graduação desde o início, procurando coisas práticas, porque eu não gostava da ideia de só ficar dentro de sala de aula, vendo disciplina, principalmente no início do curso, são as disciplinas básicas, né, que muita gente não gosta, acha chato, mas são fundamentais, a gente só aprende que elas são fundamentais até um pouco depois, né? E aí eu sempre quis buscar algo além do que a sala de aula, para poder me inteirar mais do que era a zootecnia. Então, desde o primeiro semestre eu já consegui estágio com o pessoal da pós-graduação para ajudar nos experimentos, nos projetos. E no terceiro período eu consegui uma bolsa de iniciação científica, o professor Sebastião Valadares, uma das grandes referências que eu tenho até hoje, foi um grande parceiro, um meu orientador, um dos grandes mentores que eu encontrei na minha carreira. Eu comecei então essa iniciação científica no terceiro período
e levei até o final do curso da graduação. E sempre que eu podia, feriados, férias, eu voltava para casa, ia para a fazenda para tentar começar a aplicar aquilo que eu estava vendo mais a fundo na faculdade, né? E aí eu toquei a graduação, fazendo o acompanhamento desses projetos, e foi meio que natural, quando eu me formei, entrar no mestrado. Na realidade, eu até recebi uma proposta de trabalho quando eu terminei a graduação numa consultoria no estado de São Paulo, mas, sendo bem sincero, eu não me vi ainda preparado para encarar o mercado de trabalho. Eu sentia que eu precisava de algo mais do que eu tinha conquistado até então na graduação, né? E foi quando então eu decidi entrar no mestrado. O professor Sebastião me deu uma total confiança até de tocar o experimento antes de eu me formar. Então, quando eu me formei, eu já estava com o experimento pronto praticamente. E aí eu entrei, fiz o mestrado, né? Consegui concluir o mestrado com 18 meses. E aí, quando eu estava próximo de terminar o mestrado, surgiu a grande dúvida: e agora? O que eu vou fazer? E um dos sonhos que eu tinha, um dos objetivos que eu tinha estabelecido, uma das metas também que eu tinha estabelecido na minha vida naquele momento, foi ficar um tempo fora, tentar ir para os Estados Unidos. Sempre acreditei que os Estados Unidos são, né, um país muito avançado em relação à aplicação de tecnologia. Então eu coloquei isso como um objetivo, e naquela época tinha bastante bolsa de doutorado sanduíche. Uma das poucas exigências era passar no TOEFL em inglês. E eu me dediquei, estudei bastante, e graças a Deus consegui passar no TOEFL, consegui a bolsa. E tive a sorte também de ir para a Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, em Davis, encontrar um grande professor, um grande mentor também, um grande amigo, o professor Roberto Sens. Então eu fiquei um ano e meio lá com ele em Davis, aprendi muita coisa, amadureci muito, é uma experiência pessoal incrível, né? Uma nova cultura, ir para um lugar, sair da zona de conforto, né? Lá você conta com você mesmo praticamente. E aí eu retornei desse período lá do doutorado sanduíche, finalizei o meu doutorado, e eu tinha uma bolsa de pós-doutor na Embrapa, em Goiânia, na verdade em Santo Antônio de Goiás, com o Dr. Cláudio Magnabosco, que também se tornou um grande amigo, né? E só que antes de eu ir para Goiânia, o professor Sebastião me pediu para ficar em Viçosa mais uns 3, 4 meses, para a gente poder encerrar o que a gente tinha proposto a fazer, que era escrever na época a primeira versão das tabelas brasileiras de exigências, né, o BR Corte. E eu lembro que eu avisei para o Cláudio, falei: Cláudio, vamos ter que esperar uns 3, 4 meses aí para eu ir para Goiânia, que eu preciso finalizar aqui um livro aqui que a gente precisa publicar, que está no projeto do CNPq do meu doutorado. E durante esses 3, 4 meses que eu fiquei em Viçosa para finalizar esse livro, um compromisso aí com o projeto, surgiu uma vaga lá no departamento de zootecnia para professor. E até então não tinha feito nenhum concurso público, e queira ou não, quando a gente faz pós-graduação, uma das vias que a gente enxerga para a carreira é ser professor e pesquisador. Eu decidi então, por que não tentar, né? E eu me inscrevi no concurso. Eu lembro até hoje que o concurso tinha 10 pontos, e tinham 4 pontos desses 10 que eu não dominava de jeito nenhum. Então eu pensei comigo: se cair um desses 4 pontos é sinal de que eu tenho que ir embora realmente, mas se cair um dos outros que eu sei um pouco, vale a pena o esforço. E assim foi, e graças a Deus na época eu passei no concurso. E aí eu tomei a decisão de abrir mão dessa bolsa que o Cláudio tinha conseguido para mim na Embrapa, lá em Goiânia, e fiquei em Viçosa por um período aí de mais 6 anos como professor da área de crescimento animal e qualidade de carne. Tive a oportunidade de criar as disciplinas que até então não existiam no currículo da zootecnia, montar um laboratório de avaliação de carcaça e qualidade de carne, que está lá até hoje. E aí, com 5 anos de docência, surgiu uma outra oportunidade, que foi fazer mais um pós-doutorado no exterior. Então fui para a Universidade do Estado de Iowa, em Ames, nos Estados Unidos, onde eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre qualidade de carne em si, né? A parte mais molecular, vamos colocar assim. E foi nesse período que eu tive nos Estados Unidos que eu conheci o pessoal da Cargill, que tinha projetos ambiciosos para o Brasil na área de nutrição animal, com a compra da Provime, que até então era a empresa que detinha a marca Nutron. E ao retornar ao Brasil, recebi um convite formal, e depois de uma longa decisão que durou praticamente um ano,
eu decidi sair da academia e entrar para a iniciativa privada. Eu sempre gostei muito da parte de pesquisa, sempre gostei muito da parte de docência, mas também gosto muito disso aqui, ó, que é a produção, né? Que é ver realmente tudo que a gente faz de pesquisa ser aplicado na prática. Isso sempre me chamou muita atenção, sempre busquei associar a teoria com a prática, a pesquisa com a demanda do pecuarista aqui no campo. Então, creio que são coisas indissociáveis, né? A academia e a indústria, precisamos trabalhar até um pouco mais integrados. E eu tomei essa decisão de migrar, já tem praticamente 7 anos que eu saí da universidade e hoje faço parte do time técnico da Cargill, da Nutron, e fazendo o que eu mais amo na minha vida, além da minha família, claro, é a minha profissão. Ter a oportunidade de estar num ambiente desse praticamente todos os dias, produzindo um alimento extremamente nobre, que nutre não só os brasileiros, mas o mundo todo, gerando emprego, gerando divisas, gerando renda para o país e colaborando um pouco para o Brasil ser um país um pouco melhor, usando, claro, todas as tecnologias que estão à nossa disposição, mas que possam trazer o retorno econômico para o pecuarista e para a cadeia como um todo. Então, eu tenho orgulho hoje de bater no peito, dizer que sou zootecnista, que trabalho com pecuária de corte, ajuda a produzir carne bovina, que é um alimento extremamente nobre, e dizer que a nossa profissão é uma profissão essencial para a nossa economia, para a nossa sociedade, e todos nós podemos nos orgulhar muito do que nós fazemos, porque um país sem zootecnista seria um país, sem dúvida nenhuma, pior. A zootecnia ajuda a produzir alimento extremamente nobre e que leva à mesa do nosso cliente final, que é o consumidor, um alimento que ajuda a sua nutrição de forma equilibrada. Então é mais ou menos essa a minha história, minha trajetória na zootecnia. Um grande abraço a todos, tudo de bom.